Graça e paz, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook, e também no TikTok e também no Kawaii, tá bom? Vamos para a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Marcos acerca de Jesus, capítulo de número 6, versículo 45 até os 52, diz assim a palavra de Deus. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, e passando adiante para o outro lado, a Betsaida, quando ele despedia da multidão. E tendo despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era um contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido o milagre dos pães antes. O seu coração estava endurecido. É interessante a gente olhar isso. Estar com Jesus não quer dizer que você conheça ele, né? A Bíblia diz que o verso 45, se a gente pegar aqui, né, você pode ver que Jesus manda seus discípulos entrar no barco. E a Bíblia diz que ele despede deles, e a Bíblia diz, né, que eles vão ao lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. A Bíblia diz que depois que despediu, foi ao monte para orar. Então Jesus manda os seus discípulos ir, vocês podem ir e eu vou orar. Então eles vão na frente, Jesus vai orar. A Bíblia diz que veio e sobrevindo à tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra, né? A Bíblia diz que eles começaram agora a ver um vento contrário. E o vento veio e começou a balançar aquilo e tal. E a Bíblia diz que eles começam a remar, começa ali algo contrário e tal, lutas, dificuldades. E ali aquela luta, eles não estão vencendo aquelas lutas. Por quê? Porque quando nós não estamos em Jesus, com Jesus, nós não vencemos. A Bíblia diz que perto da quarta vigília da noite, ele foi ter com eles. Então Jesus chegou. Quando Jesus veio andando sobre as águas, né, a Bíblia diz que eles poderiam ter conhecido Jesus. Mas a Bíblia diz que eles não conheceram Jesus. E a Bíblia diz, verso 49, vendo eles o que andava sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Eles pensaram que era uma aparição, não era Jesus. Observa bem que Jesus, era pouco tempo que Jesus estava fora deles. Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha feito grandes milagres. Mas a Bíblia diz o que acontece? Verso 50. Porque todos viram e perturbaram. Mas logo falou com eles, disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Eles ficaram perturbados, pensou que era um fantasma, porque a cabeça daqueles homens estava tão embaraçada. Assim também nós
Nós estamos vivendo tanta coisa ali e tal. E Jesus chegou. Aí Jesus olha para aqueles homens e fala assim, ó, tem bom ânimo. Não temos, sou eu. Eu sou Jesus. Só que a Bíblia diz que quando Jesus sobe com eles para o barco, né? A Bíblia diz que o vento acalma. O barco deles estavam batendo para lá e para cá, Jesus não estava ali no barco. Mas a Bíblia diz que quando Jesus sobe, o vento acaba. O vento cessa. E a Bíblia diz que entre eles ficaram muito assustados e maravilhados. Mas a Bíblia diz que o verso de número 52. E aí a Bíblia diz que eles não compreendem o milagre dos pães, porque os seus corações estavam endurecidos. Olha para você ver. Eles tinham esquecido do milagre dos pães e peixes. E assim também é nós. Nós, às vezes, experimentamos algo sobrenatural de Jesus. Jesus faz coisas grandes e tal. E aí depois nós vem a adversidade e nós não sabemos lidar com ela. Sabe por quê? Porque nós devemos saber o seguinte. Jesus, ele não vai estar conosco só no momento bom ou ruim. A Bíblia diz que Mateus 28, verso 20, parte última do versículo, diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus está conosco todos os dias. Nós devemos entender isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá. Em nome de Jesus.